Aviso: esta história contém elementos de suspense e violência. A leitura é recomendada para audiências maduras. A brisa gélida da Serra de Tinguá uivava cortando o vale, uma lâmina afiada contra o rosto de Ana. Ela apertou seu cachecol e sorriu para seu marido, Daniel, que segurava sua mão enquanto caminhavam pela trilha estreita. A outra mão repousava suavemente sobre sua barriga saliente. Estava grávida de 6 meses e, apesar das pequenas discussões recentes, ela ainda acreditava que aquela viagem era um sinal de que o casamento deles estava se curando. Daniel lhe dissera que era uma escapada romântica, uma chance de se lembrarem de como se amavam antes. Ana queria acreditar nele. Ela queria acreditar que o homem com quem se casou, o homem em quem confiou com todo o seu coração, ainda estava ali por trás daqueles olhos distantes. O sol mergulhou baixo, pintando o penhasco em tons de vermelho e ouro. Ana parou para admirar a vista. É lindo, não é? Ela disse suavemente. Daniel sorriu, mas não era o sorriso que ela se lembrava. Sua mão pousou em seu ombro, firme, quase firme demais. Sim, ele disse friamente. Lindo e perfeito. Algo em seu tom fez um arrepio percorrer a espinha dela. Ela se virou para olhá-lo, os lábios entreabertos para perguntar se algo estava errado. Mas antes que pudesse falar, a mão dele pressionou contra suas costas com força. Ana ofegou quando o chão desapareceu sob seus pés. Seu grito ecoou pelo cânion enquanto seu corpo despencava, o vento arrancando o som de sua garganta. Seus braços se debateram desesperadamente, arranhando o penhasco. Por um instante de tirar o fôlego, ela sentiu seus dedos se fecharem em torno de um galho irregular que saía da rocha. Ele rasgou sua pele, mas ela se agarrou com cada grama de força que restava em seu corpo trêmulo. Seu coração batia forte, cada pulsação um trovão em seus ouvidos. Ela olhou para cima com horror. Daniel estava acima dela, olhando para baixo com olhos frios e calculistas. Sem pânico, sem medo, sem tentativa de salvá-la. Apenas satisfação. "Daniel!" ela gritou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Me ajude, por favor! Por favor! Eu estou carregando o seu filho!" Mas Daniel não se mexeu. Em vez disso, ele se inclinou para a frente, seus lábios se torcendo em um sorriso cruel. "É exatamente por isso, Ana. Com você fora, tudo é meu. O dinheiro, a casa, a liberdade. Você e esse bebê, vocês são apenas um estorvo." Seu peito se apertou. Ela não conseguia respirar. O homem que ela amava, o pai de seu filho ainda não nascido, queria que ela morresse. Seus dedos escorregaram um pouco no galho, a terra desmoronando sob suas unhas. O peso de seu corpo a puxou para baixo, a dor disparou por seus braços, mas ela se recusou a soltar. A vida de seu bebê dependia de sua força. Acima dela, Daniel se virou e se afastou, seus passos se desvanecendo. Ele nem sequer olhou para trás. Sozinha, sangrando, pendurada sobre uma morte certa, a visão de Ana embaçou. Sua força estava se esgotando rapidamente. Ela sussurrou com os lábios trêmulos: "Por favor, alguém, nos salve." E então, de algum lugar na trilha, veio o som de vozes, distantes a princípio, mas se aproximando. O som de passos, o eco de risadas, o farfalhar de casacos contra o vento. O coração de Ana saltou com uma frágil faísca de esperança. Mas eles chegariam a tempo, ou sua mão cederia ao abismo abaixo. Shit! Antes daquele dia terrível na montanha, Ana havia vivido com a ilusão reconfortante de que sua vida estava completa. Ela tinha um marido, uma casa e agora um filho a caminho. Para todos do lado de fora, ela parecia a imagem de uma mulher que tinha tudo. Amigos a invejavam, vizinhos a admiravam, e seus pais sempre lhe diziam a sorte que ela tinha por ter Daniel.
Ana mesma acreditava nisso também, pelo menos a princípio. Ela se apaixonou por Daniel quando tinha apenas 22 anos. Ele era charmoso, ambicioso e sempre sabia as palavras certas para fazê-la se sentir segura. Ele prometeu a ela o para sempre, e no dia do casamento, ela pensou que estava entrando em um conto de fadas. Por alguns anos, até parecia um, mas, lentamente, sombras se infiltraram em seu casamento. Daniel trabalhava mais horas, voltava para casa com cheiro de perfume que não era o dela, e dispensava suas perguntas com desculpas frias. Quando Ana o confrontava, ele suspirava, a acusava de ser paranoica e a abraçava o suficiente para fazê-la duvidar de suas próprias suspeitas. Ela se convenceu de que era apenas estresse, apenas uma fase, apenas algo que superariam juntos. E então, veio o bebê. No momento em que Ana viu o teste positivo, lágrimas de alegria encheram seus olhos. Ela imaginou pequenas mãos segurando seus dedos, uma risada de bebê enchendo a casa deles, e Daniel segurando o filho deles com orgulho. Ela correu até ele com a notícia, esperando que seu rosto se iluminasse de felicidade. Em vez disso, seu sorriso foi rígido, seus olhos distantes. "Isso é ótimo", ele murmurou, abraçando-a com braços que pareciam mais frios do que nunca. Mas Ana, desesperada por amor, desesperada por estabilidade, ignorou o frio. Ela se convenceu de que a paternidade o traria de volta, que assim que o bebê chegasse, eles seriam uma família de verdade novamente. Ela decorou o quarto do bebê, comprou roupas de bebê e mostrou a Daniel cada pequena compra. Ele assentia, distraído, nunca realmente olhando para ela, mas ela não se permitiu ver a verdade. Para o mundo, eles eram o casal perfeito esperando seu primeiro filho. Ana se agarrou a essa imagem como se fosse um bote salva-vidas. Em reuniões de família, Daniel fazia o papel, segurando a mão dela e sorrindo para as fotos. Os pais de Ana estavam orgulhosos, e ela não queria partir o coração deles, contando o quão distante ele havia se tornado. Então ela sorria também, escondendo seu desconforto por trás de risadas e palavras educadas. À noite, quando Daniel se virava na cama, ela ficava acordada olhando para o teto, sussurrando para o bebê crescendo dentro dela. "Vai melhorar. Papai nos ama. Ele só está ocupado. Quando você chegar, tudo vai mudar." Mas no fundo, uma voz silenciosa em seu coração a avisava que algo estava errado. Ela a calou, esperando que o amor fosse suficiente para salvar o que estava se quebrando. "Cuna!" E então, uma noite, enquanto lavava a louça, ela encontrou um recibo no bolso do casaco de Daniel. Um colar caro, cobrado apenas dias antes, mas nunca dado a ela. Suas mãos tremeram enquanto a água pingava de seus dedos. Ela soube então que a ilusão a qual se agarrava estava escorregando, mas ela não tinha ideia do quão longe a traição de Daniel estava prestes a ir. Depois de encontrar o recibo do colar, Ana tentou ignorar a pontada em seu peito. Talvez, ela disse a si mesma, fosse um presente que ele ainda não tinha tido a chance de me dar. Talvez fosse para o aniversário de casamento deles. Ela queria tanto acreditar nisso, mas a semente da dúvida havia sido plantada e crescia a cada dia que passava. O comportamento de Daniel se tornou mais difícil de ignorar. Ele estava constantemente grudado em seu celular, sorrindo fracamente para mensagens que escondia rapidamente sempre que ela entrava no cômodo. Às vezes, ele saía tarde da noite, murmurando sobre reuniões urgentes, mas voltava com um leve cheiro de perfume e álcool. Quando Ana perguntava onde ele tinha estado, sua voz se tornava afiada, seus olhos cheios de aborrecimento. "Pare de me questionar, Ana." Ele estalou uma noite. "Você está grávida, você está emotiva, você está imaginando coisas." As palavras a feriram,
Mas o que doeu mais foi a frieza em seu tom. O homem que costumava sussurrar amor em seu ouvido agora a fazia se sentir um fardo. Ainda assim, ela engoliu suas lágrimas e não disse nada. Ela disse a si mesma que era temporário, que o estresse o fazia agir assim, que tudo ficaria bem quando o bebê chegasse. Mais tarde da noite, sozinha no quarto, Ana não conseguia calar seus medos. Ela olhava para o lado vazio da cama, onde Daniel deveria estar, e colocava a mão em sua barriga. Está tudo bem, ela sussurrava para seu filho ainda não nascido. Vamos ficar bem. A mamãe está aqui. A mamãe não vai te deixar. Os sinais se tornaram inegáveis uma tarde, quando ela decidiu fazer uma surpresa para Daniel em seu escritório com o almoço. Ela entrou, carregando uma refeição caseira, seu coração cheio de frágil esperança. Mas Daniel não estava lá. Sua assistente deu a ela um sorriso forçado, hesitou e então murmurou. Ele saiu mais cedo hoje com um cliente. Ana forçou um sorriso, mas seu coração afundou. Ao se virar para sair, ela notou algo na mesa da assistente. Um buquê de rosas com um cartão. Ela não conseguiu resistir a uma olhada. Sua respiração ficou presa na garganta. O cartão dizia: "Para meu amor, mal posso esperar para te ver esta noite." Não estava assinado com o nome dela. Suas mãos tremeram enquanto ela colocava o cartão de volta. Ela não queria acreditar, mas a verdade gritava mais alto a cada pista que ela descobria. Daniel não estava apenas distante. Ele não estava apenas estressado. Ele estava atraindo. Naquela noite, Daniel chegou tarde novamente. O cheiro de perfume desconhecido grudado nele como um lembrete cruel. Ana estava sentada à mesa da cozinha, o jantar intocado esfriando. Ela queria confrontá-lo, gritar, exigir respostas. Mas quando ele entrou, parecendo aborrecido e cansado, as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela estava com muito medo da verdade, muito medo de ouvi-lo admitir o que ela já sabia. Então ela se sentou em silêncio, observando-o comer sem dizer uma palavra, seu coração se partindo em pedaços que ninguém podia ver. E então, enquanto ela limpava a louça, ouviu o celular dele vibrar no balcão. A tela se iluminou com uma mensagem. Ana congelou, seu pulso martelando em seus ouvidos. O nome piscando na tela não era o dela. Suas mãos tremeram enquanto ela se esticava para pegar o celular, sabendo que o que ela estava prestes a ler poderia destruir seu mundo para sempre. Os dedos de Ana pairaram sobre o celular de Daniel, sua respiração irregular. Ela sabia que não deveria invadir sua privacidade, mas o medo que a dominava era insuportável. Seu polegar hesitou por um último segundo antes de ela desbloquear a tela. A mensagem ainda estava lá, brilhando como uma ferida cruel em sua visão. Mal posso esperar para te ver amanhã, meu amor. A noite passada foi inesquecível. Sua para sempre, Clara. O mundo se inclinou sob seus pés. Clara, um nome que ela nunca tinha ouvido antes. Os joelhos de Ana fraquejaram, e ela se agarrou ao balcão para não desabar. Seu coração batia tão alto que abafava qualquer som ao redor. Ela leu a mensagem de novo e de novo, esperando ter entendido errado, mas não havia erro. Daniel não estava apenas distante. Ele estava com outra pessoa. Ela colocou o celular de volta no lugar assim que Daniel voltou para a cozinha. "O que você está fazendo?" ele perguntou bruscamente, seus olhos se estreitando. Os lábios de Ana tremeram, mas ela se forçou a manter a calma. "Quem é Clara?" ela sussurrou. O rosto dele endureceu instantaneamente. Por um momento, ela pensou ter visto medo em seus olhos, mas foi rapidamente substituído por raiva. Ele pegou o celular do balcão. "Não mexa nas minhas mensagens", ele latiu. "Isso não é da sua conta." "Não é da minha conta?" A voz de Ana se partiu. "Eu sou sua esposa, Daniel. Eu estou carregando seu filho. Como você pode?" "Pare", ele a interrompeu,
seu tom afiado como uma faca. Você está exagerando. Você sempre faz isso. Você é paranoica, ciumenta e patética. Mas a mentira pairava pesada no ar, cheirando a traição. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Então por que ela te chama de meu amor? Por que ela diria que a noite passada foi inesquecível? Daniel congelou por uma fração de segundo antes de forçar uma risada desdenhosa. Ela é dramática. Você sabe como algumas mulheres são. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Mas Ana sabia, no fundo de seu coração, ela sabia. Suas desculpas, sua frieza, o perfume, as noites tardias, tudo se somava. O homem que ela pensava amar estava vivendo uma vida dupla, e ela tinha sido cega demais para ver. Sua voz tremia enquanto ela sussurrava. Há quanto tempo, Daniel? Há quanto tempo você está mentindo para mim? A mandíbula de Daniel se apertou, seu silêncio mais alto do que qualquer confissão. Ele pegou o casaco e murmurou. Eu não tenho tempo para isso. Antes de sair pela porta, deixando Ana sozinha na cozinha, segurando a barriga enquanto soluços silenciosos abalavam seu corpo. Ela afundou em uma cadeira, o celular ainda brilhando em sua memória. Cada sonho que ela havia construído, cada promessa em que ela havia acreditado, se despedaçou naquele momento. Ela olhou para o estômago, sussurrando para seu filho ainda não nascido. Me desculpe, eu pensei que seu pai nos amasse. Eu pensei que ele nos protegeria. A casa estava silenciosa, mas Ana se sentia sufocada pelo peso da verdade. Ela não era paranoica. Ela não estava imaginando coisas. Daniel a havia traído da maneira mais cruel possível. E enquanto a noite se estendia até o amanhecer, Ana percebeu algo aterrorizante. A traição de Daniel era mais profunda do que ela imaginava, e logo ameaçaria não apenas seu casamento, mas sua própria vida. Dias após o confronto, a casa ficou mais fria do que nunca. Daniel mal falava com Ana, e quando falava, suas palavras eram afiadas, desdenhosas, cheias de aborrecimento. Ana carregava o peso da traição em silêncio, seu coração se partindo um pouco mais cada vez que ela via seu rosto se afastar do dela. Mas então, inesperadamente, Daniel mudou. Uma manhã, enquanto Ana estava sentada em silêncio na mesa do café da manhã, ele entrou com um sorriso que quase parecia genuíno. Ele beijou sua bochecha, algo que não fazia há meses, e colocou um pequeno envelope na frente dela. O que é isso? Ela perguntou cautelosamente. Uma viagem, ele disse suavemente. Só nós dois. Eu tenho estado distante e eu sei disso. Eu quero consertar as coisas. Vamos para longe, passar um tempo juntos, lembrar do que tínhamos antes. Os olhos de Ana se arregalaram. Uma viagem? A ideia a encheu de esperança, frágil, mas poderosa. Ela queria tanto acreditar nele. Talvez esse fosse o ponto de virada. Talvez Daniel finalmente percebesse a importância do casamento deles e de seu filho. Ela tocou a barriga, sussurrando silenciosamente para o bebê. Talvez o papai esteja voltando para nós. Daniel continuou, sua voz calorosa e convincente. Há um chalé na montanha, tranquilo e lindo. Você vai adorar. O ar fresco fará bem para você e para o bebê. Pense nisso como uma segunda lua de mel. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana. Ela queria perdoá-lo. Ela queria que sua família fosse inteira. Com mãos trêmulas, ela assentiu. Sim, vamos. Naquela noite, ela arrumou suas coisas com cuidado, dobrando seus vestidos de maternidade favoritos, imaginando caminhadas tranquilas e noites calmas ao lado da lareira. Pela primeira vez em semanas, ela se permitiu sorrir. Ela até ligou para a mãe, contando como Daniel estava planejando uma viagem surpresa. Sua mãe suspirou de alívio, feliz em saber que as coisas estavam melhorando. Mas por trás do sorriso charmoso de Daniel, havia uma mente consumida pela escuridão. Isso não era sobre reconciliação.
Isso não era sobre amor. Em segredo, ele já havia prometido a Clara que tudo seria resolvido em breve. Com Ana fora, ele herdaria seus bens, reivindicaria suas ações e finalmente viveria livremente com sua amante. No dia da partida, Daniel fez o papel de marido perfeito. Ele carregou as malas dela, abriu a porta do carro, até segurou a mão dela, enquanto eles subiam as estradas sinuosas para as montanhas. O coração de Ana, embora machucado, começou a vibrar com uma esperança cautelosa. Ela encostou a cabeça na janela, sussurrando para si mesma. Talvez este seja o novo começo de que precisamos. Daniel olhou para ela, sua expressão indecifrável. Para Ana, parecia amor. Para Daniel, era cálculo. Cada quilômetro os aproximava, não de uma escapada romântica, mas do penhasco onde ele já havia decidido o destino dela. Enquanto o carro subia mais alto, as estradas se estreitavam, as árvores ficavam mais densas e o ar mais frio. Ana sorriu, inconsciente do perigo sentado bem ao seu lado. Ela se virou para Daniel, sua voz suave e cheia de fé frágil. Obrigada por fazer isso. Eu sabia que você ainda me amava. Daniel apertou a mão dela, seus lábios se curvando em um sorriso. Mas por trás daquele sorriso, sua mente sussurrava a verdade mais cruel. Esta viagem seria a última dela. O ar da montanha era nítido, cortando as bochechas de Ana, enquanto Daniel estacionava o carro perto da beira de um mirante panorâmico. De onde eles estavam, o mundo se estendia infinitamente abaixo. Vales cobertos de verde, rios brilhando como fios de prata e picos perdidos na neblina. Para Ana, parecia uma pintura. Para Daniel, parecia o cenário perfeito para seu crime. Não é lindo? Ana sussurrou, apertando seu casaco. Ela estava cansada da longa viagem, mas a vista a encheu de uma rara sensação de paz. Sua mão instintivamente repousou sobre sua barriga redonda, acariciando a vida que crescia dentro dela. Daniel forçou um sorriso. Sim, lindo. O tipo de lugar onde os problemas desaparecem. Ana se virou para ele, seu coração doendo com a ternura que ela pensou ver em seus olhos. Talvez ele realmente quisesse consertar as coisas. Talvez aquela viagem fosse o novo começo pelo qual ela havia rezado todas as noites. Ela se inclinou mais perto, repousando a cabeça no ombro dele. Mas o corpo de Daniel enrijeceu. Sua mandíbula se apertou enquanto culpa e ganância lutavam dentro dele. Ele se lembrou das palavras de Clara na noite anterior. Quando ela se for, finalmente poderemos ser livres. Essa promessa ecoava em sua mente, fria e inebriante. Ana se aproximou do parapeito, olhando para o abismo abaixo. Parece que o mundo inteiro está a nossos pés, ela disse suavemente, sua voz carregando uma maravilha infantil. Os olhos de Daniel se estreitaram. Ele viu não maravilha, mas oportunidade. A queda abrupta era impiedosa. Um empurrão e tudo acabaria. Sem testemunhas, sem evidências, sem volta. Seu coração batia forte, mas não era medo. Era antecipação. Daniel, Ana disse de repente, quebrando seus pensamentos. Ela se virou para ele com lágrimas brilhando nos olhos. Eu sei que as coisas não têm sido perfeitas, mas eu ainda te amo. Eu acredito que podemos ser felizes de novo, não é? Suas palavras cortaram fundo, atravessando a fina camada de humanidade que lhe restava. Por um segundo fugaz, ele hesitou. Mas então, o peso de sua própria ambição esmagou a hesitação. Ele forçou um sorriso terno, se aproximando por trás dela, repousando as mãos gentilmente em seus ombros. Ana fechou os olhos, pensando que era afeto. Ela soltou um suspiro trêmulo de alívio, sussurrando. Obrigada por me trazer aqui. Eu precisava disso. E então, aconteceu. As mãos de Daniel pressionaram com mais força, empurrando para a frente com violência repentina.
Ana gritou enquanto seu corpo se inclinava para a borda. Por um batimento cardíaco aterrorizante, não havia nada sob ela, além de ar, e a queda vertiginosa para a morte. Ela agarrou-se loucamente, suas unhas raspando contra a rocha, até que, por pura sorte, seus dedos agarraram um galho que saía do penhasco. Seus braços queimaram, suas unhas rasgaram, e seu corpo ficou pendurado indefeso sobre o abismo. Sua voz se quebrou em soluços. Daniel, por favor, me ajude. Eu estou carregando seu filho. Mas Daniel apenas olhou para ela, seu rosto contorcido em uma máscara cruel. Sua voz estava calma, quase suave. É por isso que isso tem que acontecer, Ana. Adeus. A mão de Ana escorregou um pouco, a terra esfarelando sob seus dedos. O galho gemeu sob seu peso. O pânico subiu em seu peito. Ela sabia que não poderia se segurar para sempre. E então, fraco, distante, o som de passos ecoou pela trilha. Vozes carregadas pelo ar frio. Estranhos estavam se aproximando, mas eles chegariam a tempo ou a força de Ana cederia antes que ela pudesse ser salva. Os dedos de Ana doíam enquanto ela se agarrava ao galho irregular que saía do penhasco. Seus braços tremiam violentamente, suas unhas rachadas e sangrando. Cada segundo parecia uma eternidade, sua vida e a vida de seu filho ainda não nascido penduradas pelo mais tênue fio de força que ela tinha. Acima dela, Daniel estava imóvel. Ele não estendeu a mão para ela. Ele não gritou por ajuda. Em vez disso, ele olhava com uma calma arrepiante, como se estivesse observando um problema se resolver sozinho. Seu silêncio era mais aterrorizante do que qualquer palavra. Por favor, Daniel, Ana gritou, sua voz embargada. Não faça isso. Pense no nosso bebê. Os olhos de Daniel escureceram. Essa criança não é nada além de uma corrente no meu pescoço. E você? Você sempre foi cega demais para ver isso. As lágrimas de Ana embaçaram sua visão. Seu coração se despedaçou, não apenas pelo medo de morrer, mas pela verdade cruel de que o homem em quem ela confiou com sua alma nunca a amou de verdade. Sua mão escorregou novamente. O galho gemeu sob seu peso, e ela sabia que sua força estava se esvaindo rapidamente. Em algum lugar acima, as vozes ficaram mais altas, o som de caminhantes se aproximando. Mas eles ainda estavam muito longe. Daniel também os ouviu, e o pânico cintilou em seu rosto pela primeira vez. Ele se aproximou da borda, sua voz um sussurro áspero. Solte, Ana. Faça isso agora, antes que eles vejam. Ana balançou a cabeça furiosamente, o desespero a impulsionando. Não, eu não vou deixar você tirar minha vida ou a do meu filho. Suas palavras o atingiram como um desafio. Com um olhar frio, Daniel se agachou, sua mão se estendendo em direção a ela. Por um momento, a esperança surgiu. Talvez, apenas talvez, ele fosse puxá-la para cima. Mas então a palma de sua mão pressionou contra os dedos dela, arrancando-os um por um do galho. Ana gritou, quando a última de sua força cedeu. O mundo girou, o vento rugiu em seus ouvidos, e seu corpo despencou no abismo. Rochas passaram borradas, galhos se quebraram, a dor rasgou seu lado enquanto ela caía. E então, de repente, um impacto. Não o estrondo brutal que ela esperava, mas um solavanco chocante contra uma saliência escondida a meio caminho do penhasco. Ela ofegou, seu corpo quebrado e machucado, mas vivo. O galho em que ela havia caído a segurou o suficiente para salvar ela e seu bebê. Acima, Daniel espiou por cima da borda. Seu rosto empalideceu quando ele percebeu que ela não tinha desaparecido completamente. Mas então as vozes ficaram mais altas e o pânico o tomou. Ele se virou rapidamente e desapareceu entre as árvores, deixando Ana para morrer lentamente na saliência. Sua respiração estava ofegante,
sua visão escurecendo. A dor corria por cada nervo e ela se sentiu escorregando para a escuridão. Ela envolveu os braços protetoramente em torno de sua barriga, sussurrando fracamente. Aguenta firme, meu amor. A mamãe não vai desistir. Seu corpo ficou imóvel, escondido por rochas e sombras. Os caminhantes passaram acima, inconscientes de sua presença. Mas o destino tinha outros planos. Entre o grupo estava um homem cujos olhos aguçados captaram o fraco brilho de seu cachecol rasgado preso a um galho abaixo. Ele congelou, apontando urgentemente para o penhasco. Esperem, tem alguém lá embaixo. Os outros correram para a borda, olhando para as sombras, e enquanto eles olhavam mais de perto, a expressão de um homem mudou de preocupação para determinação. Seu nome era Miguel, e ele estava prestes a mudar a vida de Ana para sempre. Mas ele conseguiria alcançá-la antes que seus ferimentos e exaustão a levassem, juntamente com seu filho? Os olhos aguçados de Miguel se fixaram na figura frágil que se agarrava à saliência estreita, muito abaixo. Por um momento ele pensou que sua mente estava pregando peças. Mas então ele a viu se mover, levantando fracamente uma mão trêmula. Seu peito se apertou. Ela estava viva, mas por pouco. "Liguem para o resgate!" Um dos caminhantes gritou, mexendo em um celular. Miguel não hesitou. Ele era um homem acostumado a tomar decisões rápidas e que mudavam a vida. Um bilionário por fortuna, sim, mas sua verdadeira força vinha de sua força de vontade e instinto de agir quando outros congelavam. Ele largou sua mochila, amarrou uma corda na cintura e jogou a bobina para seus companheiros. "Segurem firme", ele comandou, sua voz calma, mas firme. "Eu vou descer." "Oh, Miguel, é perigoso demais", um deles protestou. Ele lhe lançou um olhar penetrante. "Não há tempo. Se esperarmos, ela vai morrer." Sem outra palavra, Miguel se abaixou pela borda, seus músculos se esforçando, enquanto ele descia cuidadosamente pelo penhasco. Rochas soltas caíram no abismo a cada passo. O vento o chicoteava, mas ele mantinha os olhos na mulher abaixo, seu rosto pálido ficando mais claro a cada metro que ele cobria. Ana piscou fracamente, tentando ficar consciente. Através da névoa de dor, ela viu uma figura descendo em sua direção. Um estranho, forte e firme, como um anjo descendo do céu. Seus lábios tremeram. "Por favor, nos ajude." "Eu vou te pegar!" Miguel gritou, sua voz carregando um calor que perfurou seu desespero. "Aguente só mais um pouco." Finalmente, ele a alcançou. De perto, ele viu os cortes em seus braços, o sangue manchando suas roupas, a maneira como ela segurava sua barriga protetoramente. Seu coração se apertou. Não era apenas uma mulher. Ela estava carregando uma criança. "Eu vou amarrar esta corda em você", ele disse gentilmente, movendo-se com cuidadosa precisão. "Não tenha medo. Eu não vou deixar você cair." Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Sua voz era mal um sussurro. Ele tentou me matar. Meu marido." A mandíbula de Miguel se apertou. A raiva cintilou em seus olhos, mas ele a reprimiu. Aquele não era o momento para a raiva. Aquilo era sobre sobrevivência. "Você está segura agora. Foco em respirar. Nós vamos tirar você e seu bebê daqui." Com mãos firmes, ele amarrou a corda nela e sinalizou para os homens acima. "Puxem devagar!" ele gritou. A subida foi agonizante. Ana se encolhia a cada movimento, segurando a barriga, sussurrando orações por seu filho ainda não nascido. Miguel a segurava firmemente, a protegendo com seu próprio corpo, murmurando palavras de tranquilidade, enquanto a saliência desaparecia abaixo deles. Por fim, eles chegaram ao topo. Os caminhantes os puxaram para solo firme. Ana desabou contra o peito de Miguel, soluçando incontrolavelmente. Seu corpo tremia tanto de dor quanto de alívio. "Você está segura agora", Miguel sussurrou,
afastando o cabelo de seu rosto. Ele podia sentir o quão frágil ela era, mas dentro de suas lágrimas havia uma força que mexeu com algo profundo dentro dele. As sirenes ecoaram na distância enquanto a equipe de resgate chegava. Miguel ficou ao lado dela, recusando-se a soltá-la, mesmo quando os paramédicos se aproximaram. A mão de Ana se agarrou à manga dele, sua voz desesperada. "Não me deixe, por favor!" Miguel se inclinou mais perto, sua voz firme e sincera. "Eu não vou. A partir de agora, você não está mais sozinha." A primeira coisa que Ana notou ao abrir os olhos foi a maciez da cama sob ela. Os lençóis eram lisos, frios contra sua pele, muito diferente do cheiro estéril de um hospital ou da terra dura do penhasco. Ela piscou, lutando para focar. A luz do sol entrava por janelas altas com cortinas elegantes. O quarto ao redor dela era enorme, decorado com pisos de mármore, molduras douradas e lustres que cintilavam como estrelas. A confusão a dominou. Onde ela estava? Uma voz gentil quebrou o silêncio. "Você acordou." Ana virou a cabeça lentamente. Sentado ao lado dela estava o homem que a salvou. O mesmo homem que desceu ao abismo para puxá-la para a segurança. Ele usava um terno sob medida agora. Sua postura calma, seus olhos calorosos, mas afiados. "Você está segura?" Ele a tranquilizou. "Meu nome é Miguel." Seus lábios tremeram. Onde estou?" "Na minha casa." Ele respondeu suavemente. "Você estava machucada demais para ir para qualquer outro lugar. O hospital a estabilizou, mas eu a trouxe para cá para se recuperar. Você precisava de paz, não de perguntas." As mãos de Ana instintivamente se moveram para o estômago. O alívio a invadiu quando ela sentiu o leve movimento lá dentro. Seu bebê ainda estava vivo. Lágrimas brotaram em seus olhos, caindo antes que ela pudesse pará-las. Miguel notou e se inclinou mais perto. "Seu filho está seguro. Eu prometo a você." Suas palavras carregavam tanta certeza que Ana acreditou nele, mesmo que ele ainda fosse um estranho. Com o passar das horas, Ana foi cuidada com uma ternura que ela nunca havia conhecido de Daniel. Enfermeiras verificavam seus ferimentos, empregados traziam refeições quentes e o próprio Miguel a visitava frequentemente, certificando-se de que ela estava confortável. Ele não a pressionou, não exigiu explicações, apenas ofereceu uma presença tranquila. Mas o coração de Ana estava pesado. Ela revivia o horror repetidamente. As mãos de Daniel a empurrando, seus olhos frios enquanto ela implorava por misericórdia, sua voz pingando ódio. O homem em quem ela uma vez confiou, mais do que em qualquer um, a havia deixado para morrer. À noite, Ana ficava acordada olhando para o teto alto do quarto de hóspedes de Miguel. Ela se perguntava o que seus pais pensariam se soubessem. Ela se perguntou que mentiras Daniel estava contando ao mundo naquele momento. Um pensamento arrepiante a atingiu. E se ele estivesse contando a todos que ela havia partido? Seu peito se apertou. Ela o imaginou segurando Clara, rindo, celebrando sua recém-encontrada liberdade enquanto ela lutava para sobreviver. Na manhã seguinte, Miguel entrou no quarto com uma bandeja de comida. Ele estudou seu rosto pálido. "Você não dormiu?" Ana balançou a cabeça fracamente. "Eu continuo pensando nele. Meu marido. Ele queria que eu morresse." A mandíbula de Miguel se enrijeceu. Ele colocou a bandeja com cuidado. "Então ele não merece ser chamado de seu marido." Ana olhou para ele, assustada com a firmeza em seu tom. Por um momento, ela viu algo em seus olhos, uma intensidade que era mais do que compaixão. Mas antes que ela pudesse falar, uma empregada entrou correndo segurando um jornal com as mãos trêmulas. "Senhor, você precisa ver isso." Miguel desdobrou o jornal. Sua expressão escureceu instantaneamente. Ele virou a página em direção a Ana. Lá, em manchetes em negrito,
estavam as palavras que fizeram seu sangue gelar. Tragédia, esposa do empresário. Daniel morre em acidente na montanha. As mãos de Ana tremeram enquanto ela pegava o jornal que Miguel lhe estendeu. As letras pretas e em negrito pareciam zombar de sua existência. Esposa de jovem empresário morre tragicamente em queda durante viagem na montanha. Abaixo da manchete estava uma foto dela sorrindo, tirada em um dia mais feliz, ao lado de Daniel. Para o mundo, ela já tinha ido embora. Sua garganta se fechou quando ela forçou os olhos a ler o artigo. Ana Oliveira, a amada esposa do empresário Daniel Matos, perdeu tragicamente sua vida em uma queda durante uma viagem na montanha. Fontes próximas à família confirmam que Daniel está arrasado com a perda. Arrasado. A palavra queimou como fogo. Ana ainda podia ver o rosto dele, frio e inabalável, enquanto ela implorava para que ele a salvasse. Ela ainda podia ouvir sua voz dizendo para ela soltar. No entanto, ali, em preto e branco, ele estava fazendo o papel de viúvo enlutado, enganando a todos. Lágrimas embaçaram sua visão. Sua mão instintivamente segurou o estômago, como se estivesse protegendo seu bebê da mentira cruel. Ela sussurrou por entre os dentes cerrados. Ele quer que eu seja apagada. Ele quer que eu seja esquecida. Miguel sentou-se ao lado dela em silêncio, seu olhar aguçado, mas cheio de compaixão. Ele não tentou tirar o jornal dela. Ele a deixou ler cada palavra cruel, sabendo que ela precisava enfrentar aquilo. O artigo continuava. Daniel Matos, visto ontem com amigos próximos e familiares, recebeu uma onda de apoio. Um serviço memorial privado está sendo organizado. Os lábios de Ana se abriram em descrença. Um memorial para ela. Enquanto ela ainda estava viva, ainda respirando, ainda lutando. Seu coração doía tão profundamente que ela pensou que poderia se partir. Eles me enterraram em palavras, ela sussurrou, tremendo. Eles roubaram minha vida sem nem mesmo uma sepultura. Miguel se inclinou para a frente, sua voz firme. Eles podem imprimir as mentiras que quiserem, mas a verdade está sentada bem aqui. Você sobreviveu, e essa sobrevivência é o seu poder. Ana se virou para ele, seu rosto manchado de lágrimas, cheio de confusão. Mas o que eu posso fazer? Para todos, eu já estou morta. Se eu voltar agora, Daniel vai apenas... Sua voz falhou, o medo a sufocando. Ele vai terminar o que começou. Os olhos de Miguel endureceram. Não se eu te proteger. A certeza em sua voz a abalou. Ele não estava falando como um estranho. Ele falava como alguém que já havia decidido que ela estava sob seus cuidados. Pela primeira vez desde a queda, Ana sentiu a frágil faísca de segurança. Mas a segurança não era suficiente. A raiva que queimava dentro dela exigia justiça. Seu marido não apenas a havia traído, ele havia tentado matá-la e agora estava desfilando como um santo enlutado, provavelmente com Clara ao lado dele. Ana fechou o jornal com mãos trêmulas. Ele acha que eu parti. Ele acha que venceu, mas ele não tem ideia. Miguel se inclinou mais perto. Então não dê a ele essa satisfação. Descanse, cure-se e quando a hora chegar, você mostrará ao mundo quem Ana Oliveira realmente é. Os olhos de Ana brilharam com novas lágrimas, mas desta vez havia fogo por trás delas. Ela assentiu lentamente, pressionando uma mão na barriga. Ainda assim, a pergunta a assombrava. Por quanto tempo ela poderia se esconder na mansão de Miguel antes que Daniel descobrisse que ela estava viva? O peso do artigo de jornal persistia na mente de Ana como um pesadelo do qual ela não conseguia escapar. Sempre que ela fechava os olhos, via a manchete anunciando sua morte, a fotografia sorridente de si mesma ao lado de Daniel, e a mentira cruel de que ele era um marido em luto. Era insuportável. Ela tentou se manter firme por causa de seu filho, ainda não nascido,
mas seu corpo estava mais fraco do que sua vontade. Dias de estresse, o trauma da queda e o pesado fardo da traição corroíam sua força. Uma tarde, enquanto ela tentava caminhar pelo grande salão da mansão de Miguel, sua visão embaçou. Seus joelhos fraquejaram. O mundo se inclinou, e antes que ela pudesse gritar, ela desabou no chão de mármore. "Ana!" A voz de Miguel ecoou enquanto ele corria para o lado dela. Ele a pegou antes que sua cabeça batesse no chão, levantando-a em seus braços com uma gentileza surpreendente para um homem de sua estatura. O pânico a invadiu, mas seu rosto permaneceu firme. Ele a carregou rapidamente para o quarto, gritando por um médico da equipe. Em poucos minutos, um médico chegou, verificando seu pulso, sua respiração. Seu filho. Miguel ficou ao pé da cama, os punhos cerrados, seus olhos nunca saindo do rosto de Ana. "Ela está exausta", o médico finalmente disse, tanto física quanto emocionalmente. "Seu corpo está sob estresse extremo, mas o batimento cardíaco do bebê está forte. O que ela precisa agora é de repouso completo, sem medo, sem ansiedade." A mandíbula de Miguel se apertou. Ele dispensou o médico com um aceno de cabeça, mas por dentro ele estava furioso. Como alguém poderia levar uma mulher a esse ponto de ruptura? Especialmente o próprio marido. Quando eles estavam sozinhos novamente, Miguel sentou-se ao lado da cama, estudando o rosto pálido de Ana. Ela se mexeu fracamente, seus lábios se movendo em um sussurro. "Não deixe ele pegar meu bebê." Miguel se inclinou perto, sua mão cobrindo gentilmente a dela. "Ninguém tocará em você ou em seu filho, eu juro." Pela primeira vez em sua vida, o bilionário que havia travado guerras em salas de reunião e conquistado impérios de aço e vidro se sentiu impotente. Isso não era sobre dinheiro ou influência, era sobre proteger uma alma frágil que já havia perdido tudo. E ele percebeu com uma clareza impressionante que ele não apenas queria protegê-la. Ele queria devolver a ela a vida que havia sido roubada. Enquanto a noite caía, Miguel permaneceu ao lado dela. Ele se recusou a sair, mesmo quando os empregados o exortaram a descansar. Ele se sentou em silêncio, zelando por ela como um sentinela. Cada vez que ela se encolhia em seu sono, seu peito se apertava. Cada vez que ela sussurrava o nome de seu filho, ainda não nascido em seus sonhos, sua determinação se endurecia. Ao amanhecer, a exaustão se mostrava em seu rosto, mas seus olhos ardiam com determinação. Ele havia feito uma promessa silenciosa nas horas tranquilas da noite. Uma promessa não apenas de manter Ana viva, mas de garantir que a justiça fosse feita. Quando Ana acordou e o viu ainda lá, ela sussurrou: "Por que você está fazendo isso por mim?" Miguel a encarou firmemente. Sua resposta foi simples, mas cheia de uma convicção inabalável. "Porque ninguém que foi traído como você jamais deveria ter que ficar sozinho novamente." Os dias seguintes se passaram em uma névoa de repouso e recuperação. O corpo de Ana lentamente recuperou sua força, mas seu coração ainda carregava as cicatrizes da traição. Toda noite ela acordava de pesadelos, visões dos olhos frios de Daniel, do momento em que suas mãos a empurraram para a morte. E toda noite Miguel estava lá, sentado ao seu lado, firme como uma rocha. Uma noite, quando os pesadelos a deixaram tremendo, Miguel trouxe a ela uma xícara de chá quente. Ele se sentou em frente a ela no brilho suave da lareira. Sua presença era tranquila, mas a acalmava, como uma âncora em uma tempestade. "Você já se perguntou por que as coisas acontecem da maneira que acontecem?" Ana perguntou de repente, olhando para as chamas. Sua voz era suave, quase frágil. Miguel a estudou com atenção. "O tempo todo, mas às vezes eu acho que a dor é o que nos leva às pessoas que são destinadas a nos salvar." Os olhos de Ana se ergueram para os dele, brilhando com lágrimas não derramadas. Ela não sabia o que dizer. Suas palavras mexeram com algo profundo dentro dela.
algo que ela pensou ter morrido no momento em que Daniel a traiu. Esperança. Miguel se inclinou para a frente, seu tom gentil. Você suportou algo que ninguém deveria suportar. No entanto, você ainda está aqui. Essa força não é apenas para você, é para o seu filho também. E você não está mais sozinha, Ana. Não enquanto eu estiver aqui. O coração dela bateu forte em seu peito. Por semanas, ela se sentiu como um fantasma. Apagada do mundo. Abandonada por aquele que deveria protegê-la. Agora, aqui estava um homem que falava com convicção. Que a olhava não como uma vítima, mas como alguém por quem valia a pena lutar. Pela primeira vez desde sua queda, Ana se permitiu um pequeno sorriso. Era fraco, frágil, mas real. Ela colocou a mão sobre sua barriga. Eu só quero que meu bebê cresça seguro, que conheça o amor, não mentiras. O olhar de Miguel se suavizou. Então é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou garantir isso. Sua promessa ecoou no quarto como um voto, envolvendo-a como um escudo. E naquele momento, Ana sentiu o sussurro de algo que ela pensou ter perdido para sempre. Um novo começo. Os dias se transformaram em semanas. Ana começou a caminhar pelos jardins da mansão. Seus passos cuidadosos, mas firmes. Miguel frequentemente a acompanhava, perguntando sobre seus sonhos, seus livros favoritos, a vida que ela uma vez imaginou para si mesma. Lentamente, a risada voltou aos seus lábios, tímida a princípio, mas crescendo mais forte. Ainda assim, mesmo com a esperança florescendo, o medo nunca a deixou completamente. Daniel acreditava que ela estava morta, e o mundo também acreditava nisso. Isso lhe dava segurança, mas também incerteza. Ela poderia realmente ficar escondida para sempre? Ela poderia reconstruir sua vida nas sombras? Uma tarde, enquanto caminhava perto da fonte, Ana se virou para Miguel. Você realmente acha que eu posso recomeçar? Miguel a olhou com uma certeza inabalável. Não apenas recomeçar, mas ascender mais alto do que antes, mais forte, intocável. Ana queria acreditar nele. Ela precisava acreditar nele. Mas no fundo, uma sombra sussurrava que seu passado ainda não tinha terminado com ela. E enquanto o vento sussurrava nas árvores, carregando um estranho arrepio, Ana sentiu isso em seus ossos. As mentiras de Daniel não permaneceriam enterradas para sempre. Enquanto Ana se recuperava lentamente na mansão de Miguel, Daniel estava se deleitando em um mundo construído sobre mentiras. Para o público, ele era o marido em luto, mas a portas fechadas, ele estava celebrando. O pagamento do seguro pela morte de Ana havia começado a ser processado, e seus bens, mantidos em conjunto no casamento, estavam agora sob seu controle. Ele usava sua tristeza como uma máscara durante o dia, mas à noite a máscara deslizava. Clara, sua amante, se acomodava no sofá de veludo da cobertura que ele havia alugado para as escapadas privadas deles. Ela bebia champanhe, sua risada alta e estridente, enquanto Daniel servia-se de outra taça. As luzes da cidade brilhavam através das janelas, lançando seus reflexos contra o vidro como uma cruel paródia de felicidade. Para nós, Clara brindou, levantando sua taça. Livre, finalmente. Daniel sorriu maliciosamente, batendo sua taça na dela. Livre e mais rico do que nunca. Clara se aproximou dele, seus lábios vermelhos se curvando em um sorriso malicioso. Eu ainda não consigo acreditar como foi fácil. Todos sentem pena de você. Eles olham para você como se fosse um homem desolado. Se eles soubessem... Daniel riu sombriamente. Eles nunca saberão. Para o mundo, Ana se foi para sempre. E ninguém suspeita de nada. Mas mesmo enquanto ele falava, um lampejo de desconforto cruzou sua mente. Ele se lembrou do momento no penhasco, de como Ana se agarrou desesperadamente àquele galho. Por um breve segundo, ele se perguntou se ela poderia ter sobrevivido. Ele havia saído rapidamente,
em pânico com a aproximação dos caminhantes. Mas, com certeza, ela tinha morrido. Clara notou a hesitação dele. O que foi? Ela perguntou, seu tom afiado. Daniel balançou a cabeça rapidamente. Nada, apenas alívio. Finalmente acabou, mas não parecia ter acabado. Em seu sono, ele era assombrado por sonhos dos gritos de Ana, de seus olhos cheios de traição, enquanto ela implorava para que ele a salvasse. Às vezes, ele acordava em um suor frio, convencido de que ouvia a voz dela ecoando no quarto. Clara se encostou nele, sussurrando em seu ouvido. Esqueça-a, você me tem agora, e juntos teremos tudo. Ele forçou um sorriso, enterrando o desconforto que corroía seu intestino. Ele havia vencido. Ele tinha o dinheiro, a liberdade e Clara. Era só isso que importava. Na noite seguinte, Daniel participou de uma festa de gala organizada por parceiros de negócios. Ele usava um terno preto, sua expressão solene, sua história ensaiada. Convidados se aproximavam dele com simpatia, apertando sua mão, dando tapinhas em seu ombro. Que trágico, eles diziam. Ela era uma mulher tão gentil. Daniel assentiu, baixando o olhar e fingindo o luto. Por dentro, no entanto, ele sentia nada além de triunfo. Cada olhar de pena era uma vitória. Cada condolência sussurrada era a prova de que sua atuação estava funcionando. Mas, à medida que a noite avançava, algo estranho aconteceu. Do outro lado do salão, Panta avistou uma mulher saindo de um carro preto. Por um momento fugaz, seu coração parou. Ela se movia com graça, sua figura familiar, sua cabeça erguida. Ele piscou, afastando a ideia. Não poderia ser. Ana estava morta. Ele tinha certeza disso. No entanto, quando a mulher entrou na festa, o aperto de Daniel em sua taça se apertou até quase quebrar. Porque o que ele viu em seus olhos não era a morte. Era fogo, e estava vindo para ele. Nas semanas que se seguiram ao seu resgate, a vida de Ana começou a mudar de maneiras que ela nunca imaginou. Foi-se a mulher frágil que implorou por amor ao marido. Foi-se a esposa ingênua que acreditou em promessas que não passavam de mentiras. Lentamente, pedaço por pedaço, ela estava se reconstruindo. Não apenas para sobreviver, mas para ganhar força. Miguel estava no centro dessa transformação. Ele ofereceu mais do que abrigo. Ele ofereceu orientação. Durante elegantes cafés da manhã na grande sala de jantar da mansão, ele falava sobre negócios, sobre estratégia, sobre poder. A princípio, Ana ouvia em silêncio, intimidada pelo vasto mundo que ele descrevia. Mas logo, a curiosidade despertou dentro dela. Você construiu tudo isso? Ela perguntou uma manhã, gesticulando para a propriedade ao redor deles. Miguel assentiu. Do nada. As pessoas me subestimavam antes. Elas me viam como fraco, incapaz. Foi quando eu decidi nunca mais deixar que alguém tivesse poder sobre mim. Ana sentiu essas palavras ecoarem dentro dela. Ela pensou em Daniel. Como ele a olhava como se ela não fosse nada além de um fardo. Como ele tentou apagá-la. Um fogo silencioso se acendeu em seu peito. Ela não seria apagada. Com o encorajamento de Miguel, Ana começou a aprender. Ela se sentava em suas reuniões, absorvendo a linguagem de contratos, investimentos e negociações. À noite, ela estudava, debruçando-se sobre livros e anotações, enquanto seu filho, ainda não nascido, chutava gentilmente dentro dela. Cada chute a lembrava porque ela estava fazendo aquilo. Para criar uma vida de força e segurança para ambos. Seu reflexo no espelho começou a mudar. O olhar assombrado em seus olhos deu lugar à determinação. Ela se vestia não mais com vestidos de maternidade frágeis, mas com vestidos sob medida. Roupas que a faziam se sentir poderosa, radiante. Você parece uma rainha, Miguel disse uma noite enquanto ela entrava no escritório. Sua postura alta,
sua presença imponente. Ana corou levemente, mas sustentou seu olhar. Não, eu pareço eu mesma. Pela primeira vez em muito tempo, o vínculo entre eles se aprofundou a cada dia que passava. Miguel nunca a pressionou, nunca exigiu mais do que ela podia dar. Mas sua presença firme, sua crença inabalável nela, fez Ana sentir algo que ela pensou ter perdido para sempre. Valor. Ainda assim, sob sua crescente confiança, a dor persistia. O mundo acreditava que ela estava morta. Daniel estava prosperando com sua morte, celebrando com Clara, absorvendo simpatia e riqueza. O pensamento fez seu estômago se revirar, tanto de raiva quanto de determinação. Eu não vou me esconder para sempre, Ana disse uma noite enquanto estava na janela, olhando para o horizonte da cidade. Ele acha que venceu. Ele acha que eu me fui, mas eu voltarei. E quando eu voltar, ele verá a mulher que ele tentou destruir, mais forte do que nunca. Miguel se aproximou dela, seus olhos brilhando com aprovação. Então, quando esse momento chegar, eu estarei ao seu lado. Ana colocou a mão na barriga, sua voz firme e calma. Ele tirou tudo de mim, mas ele não vai tirar o nosso futuro. Desta vez eu vou escrever o final. E enquanto ela falava essas palavras, sua transformação estava completa. Mas ela não tinha ideia de que Daniel já estava começando a suspeitar da verdade. Que sua esposa morta ainda poderia estar viva. Por semanas, Daniel viveu como se tivesse triunfado sobre o destino. O dinheiro fluía para suas contas. A simpatia fluía de seus pares. E Clara estava sempre ao seu lado, murmurando doces bobagens, enquanto eles desfrutavam de seu paraíso roubado. Mas a mente humana, mesmo quando inundada de riqueza e prazer, nunca está livre de sombras. A primeira sombra veio durante uma reunião de diretoria. Um de seus associados mencionou uma nova investidora, causando impacto na cidade. Uma mulher notavelmente perspicaz, o homem disse. Elegante, presença imponente. Ela me lembra Ana, sua falecida esposa. A taça de Daniel escorregou em sua mão, derramando vinho sobre a mesa. Ele forçou uma risada para disfarçar seu desconforto, mas o comentário o corroeu muito depois que a reunião terminou. A segunda sombra veio quando ele viu uma foto borrada em uma revista de negócios. Não estava clara. Apenas a silhueta de uma mulher saindo de um carro ao lado de um homem alto, mas algo na curva de sua postura, na inclinação de seu queixo. Era familiar demais. Não, Daniel murmurou para si mesmo, fechando a revista. É impossível. Ela se foi. Eu me certifiquei disso. No entanto, o desconforto cresceu. À noite, ele acordava encharcado de suor. Assombrado por sonhos de Ana, se agarrando àquele galho, seus olhos em chamas com traição. Em seus sonhos, ela nunca soltava. Ela subia de volta, em pé, sussurrando palavras que gelavam seu sangue. Eu voltarei. Clara notou sua inquietação. Uma noite, enquanto eles estavam sentados na cobertura, ela se enrolou contra ele com olhos semicerrados. O que há de errado com você ultimamente? Você tem estado distraído. Daniel retrucou. Nada está errado. Eu só tenho muita coisa na cabeça. Ela inclinou a cabeça, a suspeita aguçada em seu olhar. Não me diga que você ainda está pensando nela. Ela está morta, Daniel. Morta. Suas palavras deveriam tê-lo confortado. Em vez disso, elas o faziam sentir calafrios. Mais tarde naquela semana, enquanto ele se preparava para outra festa de gala, Daniel avistou uma mulher do outro lado da rua. Ela usava um casaco comprido, o rosto escondido sob um chapéu grande. Por um segundo fugaz, ele jurou que era Ana. Sua respiração ficou presa, seu peito se apertou. Ele se espremeu pela multidão, mas quando chegou ao local, a mulher havia desaparecido. Eu estou perdendo a cabeça? Ele sussurrou, agarrando o corrimão até seus nós, dos dedos ficarem brancos. Mas as dúvidas se recusavam a ir embora.
e quando sussurros de uma misteriosa nova empresária chegaram a seus ouvidos novamente, desta vez descrevendo-a como graciosa, imponente e ferozmente inteligente, Daniel sentiu um frio pavor se instalar em seus ossos. Poderia ser possível? Ana poderia ter sobrevivido à queda. Ele tentou se convencer de que era loucura, que os mortos não se levantavam. Mas o desconforto se espalhou como veneno. Cada rosto de um estranho em uma multidão, cada cintilar de uma sombra fazia seu coração disparar com paranoia. E então, uma noite, enquanto navegava pelas notícias online, ele congelou. Sua tela mostrava uma imagem de um evento de caridade de alto perfil. Uma mulher em um vestido preto elegante ao lado de Miguel, o poderoso bilionário. O rosto dela estava ligeiramente virado, mas seu perfil, sua postura, eram inconfundíveis. A respiração de Daniel ficou presa. Seu coração bateu contra suas costelas. Se ela estivesse viva, sua vitória perfeita estava prestes a desmoronar. A noite da festa de caridade cintilava com opulência. Lustres de cristal banhavam o grande salão de festas em luz dourada, enquanto os homens e mulheres mais poderosos da cidade se reuniam em vestidos e smokings, bebendo champanhe e trocando sussurros de influência. Era uma noite feita para a elegância, mas, sob a superfície brilhante, a tensão borbulhava como uma tempestade escondida. Ana estava na entrada, sua mão repousando gentilmente sobre sua barriga arredondada, seu outro braço entrelaçado com o de Miguel. Ela estava radiante em um elegante vestido azul marinho, seu cabelo penteado em ondas suaves, seus olhos brilhando não com fragilidade, mas com determinação. Este era seu renascimento. Não mais a mulher que Daniel tentou apagar. Ela estava ali como uma força, inabalável e mais forte do que nunca. Miguel olhou para ela, sua voz baixa. Você está pronta para isso? Ana inspirou lentamente, seu coração batendo forte. Estou pronta desde o dia em que ele tentou me matar. Juntos, eles entraram no salão de festas. As cabeças se viraram instantaneamente. As conversas cessaram. Os convidados murmuraram de surpresa com a visão de Miguel, o bilionário recluso, chegando com uma mulher misteriosa em seu braço. Câmeras piscaram enquanto a curiosidade se espalhava pela multidão. Do outro lado do salão, Daniel quase deixou sua taça de champanhe cair. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto seus olhos se fixavam na mulher que deveria estar morta. Ana, viva. Em pé, mais linda, mais poderosa do que nunca. Seu rosto ficou pálido, mas ele rapidamente o mascarou com um sorriso forçado. Clara, parada ao lado dele, notou sua rigidez repentina. O que foi? Ela perguntou, seguindo seu olhar. No momento em que seus olhos caíram sobre Ana, seus lábios se abriram em choque. Não, Clara sussurrou. Não pode ser ela. Ela... Cale a boca! Daniel estalou, sua mandíbula se apertando. Ele se forçou a manter a compostura enquanto ajeitava a gravata. Se qualquer outra pessoa notasse seu pânico, as perguntas viriam. Ana, enquanto isso, sentiu os olhos de Daniel queimando nela. A visão dele parado tão casualmente, bebendo champanhe como se não a tivesse empurrado para a morte, fez seu estômago se revirar. Mas, em vez de se encolher, ela levantou o queixo, seus passos deliberados, enquanto ela cruzava o salão com Miguel ao seu lado. Sussurros preencheram o salão. Quem é ela? Aquela não é... Alguns convidados trocaram olhares incertos, lembrando-se da trágica história da morte de Ana Oliveira. Finalmente, Ana e Daniel ficaram cara a cara. Por um instante, o salão de festas inteiro pareceu ficar em silêncio. Daniel, Ana disse, sua voz calma, mas firme, cortando o ar como uma lâmina. Os lábios dele se curvaram em um sorriso tenso. Você
Você está viva. O falso charme em seu tom não a enganou. Ela podia ver o medo cintilando em seus olhos. Miguel se adiantou um pouco, sua presença irradiando autoridade. Viva e mais forte do que nunca. E esta noite a verdade finalmente será vista. A multidão explodiu em murmúrios. Repórteres se inclinaram para a frente, câmeras piscando freneticamente. O rosto de Clara empalideceu, suas taças de champanhe escorregando de sua mão e se estilhaçando no chão. O coração de Ana batia forte, mas ela se manteve firme, sua voz estável. Você disse ao mundo que eu estava morta, Daniel, mas eu estou aqui e não ficarei mais em silêncio. E com essa declaração, o palco estava montado, não apenas para o confronto, mas para que o império de mentiras de Daniel desmoronasse diante do mundo inteiro. Tá. O salão de festas zumbia com murmúrios, cada olho fixo no confronto chocante. Ana, viva e radiante, estava diante de Daniel, cuja máscara de compostura estava começando a rachar. A tensão era tão densa que parecia silenciar até a orquestra no canto. Ana respirou fundo, sua voz clara e firme. Você disse ao mundo que eu estava morta, Daniel. Você os deixou me lamentar enquanto bebia champanhe com sua amante. Mas a verdade é simples. Você tentou me matar. Ofegos se espalharam pela multidão. Os convidados viraram a cabeça, sussurrando furiosamente. Os repórteres se esforçaram para capturar cada palavra. Daniel forçou uma risada, levantando as mãos como se para acalmar o salão. Minha esposa claramente sofreu um trauma. Ela não sabe o que está dizendo. Ana, por favor, não vamos fazer isso aqui. Mas os olhos de Ana ardiam com fogo. Não me trate com condescendência, Daniel. Eu me lembro de tudo. A viagem para as montanhas, seu falso sorriso, suas mãos me empurrando para a borda enquanto eu implorava por misericórdia. Clara se adiantou, seu rosto pálido, mas desafiador. Ela está mentindo. Ela está tentando arruinar você, Daniel. Ana se virou para ela, sua voz afiada como aço. E você, sua parceira na traição? Quantas noites você riu com ele enquanto ele planejava minha morte? Quantas mentiras você o ajudou a espalhar? A multidão ofegou novamente, os olhos se voltando para Clara. Ela hesitou, sua confiança desmoronando sob o peso de tantas testemunhas. Miguel se aproximou de Ana, sua voz baixa, mas imponente. Você quer provas? Nós as temos. Ao seu sinal, um de seus assistentes trouxe uma tela grande. As luzes do salão de festas diminuíram e, de repente, a gravação de vídeo ganhou vida. Foi tirada do celular de um caminhante próximo, no dia do acidente. Embora embaçada, ela mostrava claramente Ana se agarrando desesperadamente ao galho, enquanto Daniel estava acima, imóvel, sem fazer nenhum esforço para salvá-la. Um ofego coletivo sacudiu o salão. Não. Daniel gaguejou, seu rosto empalidecendo. Isso não é o que parece. A voz de Ana o interrompeu como um trovão. É exatamente o que parece. Você tentou me deixar morrer. Você me queria fora para poder reivindicar tudo para si mesmo. Suas palavras caíram com um peso devastador. Vários membros do conselho de administração trocaram olhares furiosos. Doadores sussurraram com raiva. O homem que eles haviam tido pena como um viúvo enlutado estava se desvendando diante de seus olhos. Um convidado gritou: "Monstro!" Outro acrescentou: "Como você pôde?" A máscara de Daniel se quebrou completamente. Sua voz aumentou, desesperada e defensiva. Vocês não entendem. Ela era fraca, um fardo. Eu merecia algo melhor. O salão explodiu em indignação. Os suspiros se transformaram em gritos de raiva. Os repórteres correram para a frente, microfones estendidos, flashes cegantes. Clara agarrou o braço de Daniel, mas ele a empurrou para longe em frustração. Ana se aproximou, seus olhos nunca saindo dos dele. O mundo sabe agora que você tentou me apagar, mas aqui estou eu, viva, com a verdade. E você não pode enterrar isso. A respiração de Daniel ficou ofegante,
o suor escorrendo de suas têmporas. Ele olhou para a multidão, percebendo que o império que ele construiu sobre mentiras estava desmoronando diante dele. E então, em um movimento desesperado, ele avançou em direção a Ana, sua mão estendida. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, Miguel se adiantou, sua presença como uma parede de aço. O braço de Miguel se esticou, bloqueando o avanço de Daniel antes que ele pudesse alcançar Ana. A multidão ofegou quando Daniel tropeçou para trás, seu rosto contorcido de raiva e desespero. "Não toque nela!" Miguel disse com firmeza, sua voz carregando o peso da autoridade que silenciou até mesmo os sussurros mais altos. Sua presença era inabalável, uma parede entre Ana e o homem que tentou acabar com a vida dela. O peito de Daniel arfava, sua gravata solta enquanto o suor escorria por suas têmporas. "Isso é uma armação!" ele gritou descontroladamente. "Ela está manipulando todos vocês! Eu sou a vítima aqui!" Mas ninguém acreditou nele. O vídeo havia falado mais alto do que qualquer palavra. Os convidados balançaram a cabeça em desgosto, alguns até virando as costas para ele. Anos de reputação cuidadosamente construída estavam desmoronando em uma única noite. Clara, vendo as paredes se fechando, tentou se salvar. Ela se adiantou, sua voz trêmula. "Daniel, pare de falar. Nós podemos consertar isso. Nós vamos embora, recomeçar em outro lugar." "Cale a boca!" Daniel estalou, empurrando-a para o lado, seu rosto contorcido de fúria. "Isso é sua culpa! Você me pressionou a isso. Nada disso teria acontecido se não fosse por você." Clara cambaleou, seus olhos arregalados de choque. A traição a atingiu mais fundo do que ela esperava. "Minha culpa?" Ela cuspiu, sua voz aumentando. "Eu arrisquei tudo por você. Eu te ajudei a encobrir suas mentiras. Eu fiquei ao seu lado quando você matou sua própria esposa." Ofegos ecoaram pelo salão novamente. Suas palavras, gritadas em desespero, selaram o destino de ambos. Repórteres rabiscaram furiosamente. Câmeras piscaram como relâmpagos. A confissão era inegável. Daniel congelou, percebendo tarde demais a gravidade da explosão de Clara. Seu rosto ficou pálido, sua boca se abrindo e fechando como a de um homem se afogando. "Não, ela está mentindo. Vocês todos ouviram errado." Mas o dano era irreversível. 2 policiais uniformizados que haviam sido convidados como segurança na festa se adiantaram, com as mãos nas algemas. "Daniel Matos", um anunciou com firmeza. "Você está preso por tentativa de assassinato e fraude." A multidão explodiu em aplausos, gritos de justiça soando mais altos do que a música que uma vez preencheu o salão. Não, isso não está acontecendo!" Daniel rugiu, tentando passar, mas os policiais prenderam seus braços atrás das costas. Seu terno outrora impecável, agora parecia os trapos de um homem caído. Clara tentou se afastar, mas outro oficial a parou. "Clara Dias, você está presa como cúmplice." Seu rosto se contorceu. Ela se virou para Daniel, sua voz embargada. "Você me prometeu tudo." Os olhos de Daniel ardiam com veneno enquanto ele sussurrava, "E você arruinou tudo." Eles foram arrastados em direção à saída, seus gritos abafados pelo barulho de câmeras piscando e vozes furiosas. O império de mentiras que eles haviam construído desmoronou em uma noite brutal. Ana permaneceu em pé, com a mão na barriga, o coração batendo forte. Ela havia confrontado seu traidor e viveu para ver a justiça começar. No entanto, enquanto Daniel era empurrado pelas portas, ele virou a cabeça, seus olhos se fixando nos dela, uma última vez. "Você acha que isso acabou?" Ele rosnou, sua voz baixa e arrepiante. "Você vai se arrepender de ter voltado." E embora ele tenha sido levado algemado, o veneno em suas palavras deixou Ana tremendo, porque ela sabia que o ódio dele nunca morreria silenciosamente. Os dias seguintes à festa foram uma tempestade de manchetes. Jornais,
telejornais e mídias sociais, todos carregavam a mesma história chocante. O marido em luto não era vítima. Ele era um assassino disfarçado. A gravação de vídeo, a confissão de Clara e a própria presença de Ana haviam quebrado a máscara de Daniel irremediavelmente. Os procedimentos judiciais se moveram rapidamente. Com a influência de Miguel e as provas esmagadoras, os promotores apresentaram acusações de tentativa de assassinato, conspiração e fraude contra Daniel. Clara enfrentou suas próprias acusações como cúmplice, sua lealdade a ele se transformando em cinzas. Seus rostos foram estampados em todos os meios de comunicação. Não mais socialites admirados, mas criminosos desgraçados. Ana sentou-se no tribunal, suas mãos cruzadas sobre o estômago enquanto ela ouvia o juiz ler as acusações. Seu coração batia forte, não com medo, mas com uma sensação de vindicação. Ela havia sobrevivido. Ela havia exposto a verdade. E agora, a justiça estava finalmente ao seu alcance. Daniel, sentado em frente a ela com algemas, a encarava com ódio venenoso. Seus ombros outrora orgulhosos estavam curvados, seu terno amassado, seus olhos injetados de sangue. Quando o juiz negou sua fiança, o rugido de aprovação do tribunal foi quase ensurdecedor. Pela primeira vez, o poder que ele havia exercido de forma tão cruel foi retirado. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Por meses ela havia carregado o peso do medo e da traição. Agora, assistindo Daniel ser levado algemado, ela sentiu algo que pensou que nunca mais sentiria. Liberdade. Após a audiência, repórteres a cercaram, empurrando microfones para a frente. Senhora Oliveira, como se sente estando viva depois que o mundo acreditou que a senhora estava morta? Ana os encarou, sua voz firme. É como se me tivessem dado uma segunda chance, mas isso não é apenas sobre mim. É sobre cada mulher que foi silenciada, cada mulher que foi traída. Nós não somos fracas, somos mais fortes do que as mentiras destinadas a nos destruir. A multidão aplaudiu. Suas palavras se espalharam como fogo, transformando-a de vítima em símbolo de resiliência. Estranhos lhe enviaram cartas de apoio. Mulheres entraram em contato, agradecendo por dar a elas coragem. Na mansão de Miguel, a vida começou a parecer diferente. Ana não mais andava pelos salões como um fantasma. Ela ria novamente. Ela planejava o futuro. Ela até se sentava com Miguel em seu escritório, discutindo fundações que eles poderiam criar para ajudar mulheres em crise. Você se tornou mais do que uma sobrevivente, Miguel disse a ela uma noite enquanto eles revisavam documentos. Você se tornou uma líder. Ana sorriu fracamente, colocando a mão na barriga. Talvez essa tenha sido a razão pela qual eu sobrevivi. Para construir algo maior do que eu mesma, ou meu filho. Para os outros. Os olhos de Miguel se suavizaram enquanto ele a estudava. Ele admirava não apenas a beleza dela, mas a força que irradiava dela. E embora ele não tenha dito nada então, em seu coração ele sabia. Ele estava se apaixonando por ela. Mas mesmo nesse renascimento, as sombras persistiam. Uma noite, enquanto Ana estava na varanda assistindo ao pôr do sol, ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela não conseguia afastar o eco das últimas palavras de Daniel na festa de gala. E se a ameaça dele não fosse vazia? E se ele ainda tivesse uma última cartada para jogar, mesmo atrás das grades? Tchau. Os meses após o julgamento foram uma temporada de cura. Daniel e Clara foram ambos condenados. Ele por tentativa de assassinato e fraude. Ela por conspiração e cumplicidade. Seus nomes, antes sussurrados com admiração em círculos sociais, agora eram cuspidos com nojo. Eles passariam anos atrás das grades, seu império de mentiras reduzido a pó. Para Ana,
O veredito foi mais do que justiça. Foi encerramento. As correntes do medo que a haviam oprimido por tanto tempo foram finalmente quebradas. No entanto, a liberdade não era apenas sobre escapar da crueldade de Daniel. Era sobre criar uma vida onde ela e seu filho pudessem prosperar. Em uma manhã de primavera fresca, Ana deu à luz. Os gritos de seu recém-nascido encheram o quarto do hospital e as lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela segurava o pequeno embrulho contra o peito. O batimento cardíaco de seu bebê, forte e firme, era a prova de que milagres existiam. Ela sussurrou: "Você é a minha razão, a minha esperança, o meu novo começo." Miguel estava ao lado dela, seus olhos suaves de emoção. Ele havia estado lá durante cada contração, cada lágrima, cada momento de medo e alegria. Quando Ana olhou para ele, ela viu não apenas o homem que a salvou, mas o homem que ficou. Semanas depois, Ana voltou para a mansão de Miguel, não como uma hóspede quebrada, mas como uma mulher pronta para começar um novo capítulo. Os salões não mais pareciam estranhos. Eles pareciam um lar. Os empregados a cumprimentavam calorosamente, não por dever, mas com carinho genuíno. Os jardins, antes um lugar de caminhadas tranquilas para a recuperação, agora ecoavam com a risada de uma mãe segurando seu filho. Uma noite, enquanto o sol mergulhava baixo e pintava o céu em tons de ouro, Miguel a convidou para a varanda. Ele estava nervoso, algo raro para um homem de seu poder. "Ana", ele começou, sua voz firme, mas suas mãos cerradas ao lado do corpo. "Quando eu a encontrei naquele penhasco, eu não sabia que papel eu teria em sua vida. Eu só sabia que não podia deixá-la cair. Desde então, eu a vi se levantar mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. E eu não quero imaginar um futuro sem você nele." A respiração de Ana ficou presa, seu coração disparou, mas não com medo, com algo que ela não sentia há tanto tempo. Um amor que era seguro, um amor que era real. Miguel se ajoelhou, tirando uma caixa de veludo do bolso. Dentro dela, um anel elegante, mas discreto, cintilava. "Você me daria a honra de ser não apenas seu protetor, mas seu parceiro, seu marido e um pai para seu filho." Lágrimas encheram os olhos de Ana. Ela pensou na jornada, na traição, na queda, na sobrevivência, no renascimento. Ela pensou em seu bebê, o símbolo de sua luta para viver. E ela pensou no homem à sua frente, cujo amor foi construído não sobre mentiras, mas sobre uma verdade inabalável. "Sim", ela sussurrou, sua voz se quebrando em um sorriso. "Sim, Miguel, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel em seu dedo e a multidão de amigos e funcionários explodiu em aplausos. Ana segurou seu filho perto, enquanto Miguel envolvia os braços em torno de ambos. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu paz. As cicatrizes de seu passado nunca desapareceriam completamente, mas elas não a definiam mais. Ela não era mais a mulher que havia sido empurrada para a morte. Ela era a mulher que havia se levantado, mais forte, amada e inquebrável. E enquanto as estrelas iluminavam o céu acima, Ana sabia que finalmente havia encontrado seu para sempre. Então, meus queridos amigos, a história chegou ao fim. Se você ainda está aqui comigo agora, significa que algo na jornada de Ana tocou seu coração. Talvez isso o tenha lembrado de suas próprias batalhas, de seus próprios momentos em que a vida tentou te quebrar. E, no entanto, assim como Ana, você sobreviveu. Marco Aurélio uma vez escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." A dor de Ana se tornou seu caminho para a força. Sua história nos ensina isso. A traição pode te ferir. A perda pode te abalar. Mas a resiliência sempre o levará mais alto. O amor que é verdadeiro, seja dos outros ou de si mesmo, curará o que foi quebrado.
Se você sente essa mensagem em seu coração, eu peço, curta, compartilhe e se inscreva. Vamos espalhar histórias de coragem e cura, porque você nunca sabe quem por aí precisa ouvir isso esta noite.